Boa tarde, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu quero falar aqui um pouco a respeito da tentação do que diz na palavra. A palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tenho motivo de grande alegria quando cair em várias tentações, sabendo que a prova da vossa confiança em Deus produz paciência em meio às tentações. Vocês entenderem, irmão? Tiago 1, 2, 3. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria quando cair em várias tentações, sabendo que a prova da vossa confiança em Deus produz paciência em minhas provas e tentações. Meu irmão, é motivo de grande alegria quando cair em várias tentações. A palavra está escrita em Tiago 1, 2 e 3. A palavra também fala que, irmão, em que grandemente alegrais, ainda que agora importa ser necessário que estejas por um pouco contristado com várias tentações. Pedro 1, 6, né? Isso é muito bom, né, varão e varoas? Saber que a palavra de Deus diz que nós devemos ter grande alegria quando cair em várias tentações, né? Sabendo que a prova da vossa confiança em Deus produz paciência em meio às tentações. Agora a palavra também fala, varão. Ninguém tentado, diga sou tentado de Deus, porque Deus não tenta ninguém e ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado, engodado e atraído pela sua própria concupiscência. Tiago própria concupiscência. Todos nós, varões, em alguma área da vida, nós somos tentados. Em qualquer área da nossa vida, nós somos tentados. Nós somos tentados pelo inimigo, nós somos tentados pela nossa carne, né? A tentação é o seguinte, irmão. A tentação vem de dentro de nós ou do tentador, o inimigo das nossas almas. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: sujeitai, pois, a Deus, resisti ao inimigo, que ele fugirá de vós. Sujeitai, pois, a Deus, resisti ao inimigo, e ele fugirá de nós. Isso não é tão importante. O importante é sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus. Porque o inimigo foge. Ele foge. Se nós sujeitarmos a Deus. Debaixo da mão onipotente. Se humilhar debaixo da mão onipotente do nosso Deus. Né? E a palavra diz aqui também, irmão. Em 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não deixa nós ser tentado
além das nossas forças. Antes, com a tentação, nos dará o escape, para que possamos suportar. Vou ler mais uma vez. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação, dará também o escape. Também dará escape. Antes, com a tentação, dará o escape, para que possa suportar. Também é isso mesmo. É em 1 Coríntios 10:13. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 10:13. Dez, 13. 1 Coríntios 10:13. Diz aqui: não veio sobre vós tentação senão humana. Mas Deus é tão maravilhoso, meus irmãos. Deus é tão fiel que não deixará nós ser tentados acima do que pode. Antes, com a tentação, dará o escape para que possamos suportar. Então, é motivo de alegria mesmo quando nós caímos em várias tentações, sabendo que a prova da nossa confiança em Deus produz paciência em meio às tentações e provações, né? Em outra linguagem diz: meus irmãos, têm grande alegria quando cair em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé em Deus produz paciência em meio às tentações. A tentação vem ou vem de dentro de nós, ou vem do tentador, inimigo das nossas almas, que não quer fazer nós seja feliz. A palavra também fala, né? A palavra de Deus fala, irmãos, em Tiago 1:12. Olha que coisa maravilhosa. Olha como Deus é maravilhoso. Além dele dar escape para que possamos suportar as tentações, a Bíblia ainda diz que bem-aventurado é o varão que sofre tentações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Tiago 1:12. Tá vendo? Bem-aventurado o varão que sofre tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nós temos que amar a Deus, porque esse Deus é forte, Deus é poderoso. Nós devemos ter grande alegria quando cair em várias tentações. Importa grandemente seja alegre. Importa que seja um pouco contristado com várias tentações. Jesus, varões, foi tentado de todas as formas. Sim. Jesus foi tentado de todas as formas. Mas
sem pecado. Jesus foi tentado de várias formas, mas sem pecado, a fim de, com seu grande, a fim de nos socorrer com seu grande poder. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação, né? É o que diz a palavra. Jesus foi tentado de várias formas, mas sem pecado, a fim de socorrer com seu grande poder aquele que é tentado. Olha a misericórdia do Senhor Jesus. Somos tentados, varão. Em alguma área da nossa vida nós somos tentados. Mas graças a Deus que a palavra diz, né? A palavra de Deus diz: meus irmãos, tende motivo por grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa confiança em Deus produz paciência. É o que diz a palavra, né? Em que vos grandemente alegrai-vos. Grandemente alegrai-vos, mas agora importa que, sendo necessário que esteja um pouco entristecido com várias tentações. Pedro 1,6. Deus é tão maravilhoso, irmão. Deus é tão misericordioso. As misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. E ela se renova a cada manhã. E grande é a fidelidade de Deus. Grande é a fidelidade de Deus. A palavra de Deus também diz: ninguém é tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, engodado pela sua própria concupiscência. Entendeu? Então, é isso, varão. Eu rendo graças a Deus, porque a palavra de Deus diz que nós passamos por tentações, por provações, mas nós devemos se alegrar. Se alegrar, porque a palavra diz o seguinte: que bem-aventurado o varão que sofre tentação. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para aquele que os ama. Então, para mim concluir essas palavras minhas, eu quero dizer o seguinte: a palavra de Deus fala em Hebreus 4,16: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos socorridos nos tempos de aflição. Vocês entenderam, varão? A palavra de Deus fala o seguinte aqui, Hebreus 4,16: cheguemos, pois, com confiança até o trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos socorridos no tempo de aflição. No tempo de aflição. Vamos chegar confiantemente, irmão, ao trono da graça, para que ao seu tempo nós possamos alcançar misericórdia
no tempo das aflições, alcançarmos ser socorridos no tempo das aflições. Hebreus 4,16. Então eu quero terminar aqui e dizer o seguinte, varão. Retenhamos firme a nossa confissão de fé. Retenhamos firme a nossa confissão de fé em Deus e em Jesus, pelo seu Espírito Santo que nos foi dado. Esta é a palavra de Deus. Eu fico feliz, sabe, varão? Eu fico feliz. Eu não pratico muita concupiscência, não. Eu sou provado, eu sou tentado, mas eu não pratico muita concupiscência, não. Mas o que me deixa confortável, irmão, é que a palavra diz o seguinte: meu irmão, tende por motivo de grande alegria quando passar por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, prova da vossa confiança em Deus, produz paciência em meio às tentações. Mas importa grandemente alegrai-vos por isso, mas importa que seja contristado um pouco com várias tentações. E a tentação vem de dentro de nós ou do nosso inimigo das nossas almas, né? Mas a palavra de Deus fala ainda: sujeitai-vos a Deus e resisti ao inimigo, e ele fugirá de vós. E é isso que eu tinha que falar para vocês. Então eu aconselho o seguinte, irmão. Retenhamos firmemente a nossa confissão de fé em Deus e em Jesus, pelo seu Espírito Santo que nos foi dado a cada um de nós. E eu termino aqui dizendo que eu sou tentado, eu sou provado. Nós somos tentados, nós somos provados. Mas Deus não deixará nós ser tentados além das nossas forças. Por isso nós devemos se alegrar. Porque nas tentações, a prova da nossa confiança em Deus produz paciência em meio às tentações e provações. É fé em Deus para vencer. Tchau, que Deus abençoe. E mais uma vez eu vou dizer para vocês, irmãos evangélicos, mais uma coisa eu digo para vocês: retenhamos firmemente a nossa confissão de fé em Deus e em Jesus, pelo seu Espírito Santo que nos foi dado e que habita em nós e estará em nós, hoje, amanhã e sempre. Eu creio que sim. Que Deus abençoe. Um abraço para todos vocês e tchau. Até mais. Tchau.